Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos iniciando, dando continuidade, na verdade, a campanha Fé. Sim, o nome da campanha se chama Fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através das leituras, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Hoje trago os livros de Marcos, Lucas e João para a reflexão deste quinto dia da campanha. Em Marcos, capítulo 11, versículos de 20 a 25. E a palavra diz: E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aleluia. Meditando nos versículos, eu destaco no versículo 22, tende fé em Deus. Com a paciência e o carinho de sempre, Jesus continua a instruir Pedro e os demais discípulos. Ele destaca a importância da fé, da oração e do perdão na vida cristã. Em capítulo 8, 22 e 10, 52 do mesmo livro do mesmo autor, Jesus revela aos discípulos as duras exigências do reino. Agora ele destaca o assunto elementares. Evidentemente, eram temas centrais no ensino da igreja primitiva e continuam sendo até hoje. Sem fé, oração e perdão, não somos igrejas. Não agradamos a Deus e não sairemos da inércia. Agora, entendendo os versículos que lemos, no versículo 20, pela manhã, era a manhã da terça-feira e Cristo retornava a Jerusalém novamente naquele dia. No versículo 22, o único significado da maldição da figueira que os evangelhos declaram encontra-se nesse versículo. Jesus a usou como um exemplo de fé em Deus. Qualquer outro significado simbólico não tem justificativa bíblica. E encerro no versículo 25. Perdoai, para que vosso Pai vos perdoe. Declarações como esta que tornam o perdão divino dependente de nosso perdão têm sido mal interpretadas, dando-se-lhes natureza legalista. Entretanto, Cristo aqui não está se dirigindo aos perdidos, mas aos seus discípulos, aqueles que já desfrutam do relacionamento salvador com Ele mesmo. O perdão do qual ele fala não é argumentativo ao ato inicial do perdão que anula a culpa do pecado. É antes o perdão de um Pai que restaura a comunhão. A questão aqui é que um discípulo
não pode orar proveitosamente se um espírito que se nega a perdoar tiver interrompido sua comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Agora em Lucas, capítulo 8, versículos de 40 a 56, a palavra do Senhor diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia a que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele e tocou na orla da veste, e logo lhe se estancou a hemorragia. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, aleluia, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse do que comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhe advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Meditando um pouco no livro de Lucas, nós já lemos este trecho da Bíblia em 2 versões, e agora estamos meditando em Lucas. Lucas apresenta mais 2 mulheres restauradas à vida plena e integradas à comunidade, como atendeu ao pedido de um centurião não judeu. Jesus atende ao pedido do líder judeu. Enfim, ele ministrava a todos igualmente. A missão procura e oferece a vida plena. Na obra missionária, as interrupções são oportunidades a serem aproveitadas. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Este momento em que Jesus diz: filha, vai em paz, que a sua fé te salvou, é o mesmo exemplo da figueira que ele cita, entre a figueira e o monte, porque pela fé somos totalmente salvos. E destaco para o versículo 50, crê somente e ela será salva. O primeiro verbo, crer, no grego pisteu, significa confiar, acreditar ou ter fé. Outro verbo é salvar, no grego sozo,
quer dizer salvar, libertar ou curar. A fé leva à cura, que é a salvação, um conceito de vida boa, plena e integral para Lucas. Jesus dá a vida, salva e cura pessoas. E você, nesse momento que ouviu essa mensagem, a sua doença, a sua dor, a sua angústia, não é um mundo que cura, não é a bebedeira, não é o uso de drogas, não é a prostituição, não é se vender para o diabo, mas sim Jesus dá a vida, salva e cura as pessoas. Neste exato momento, creia, toma posse. Jesus está curando a sua enfermidade. Aleluia, aleluia. Em Lucas 17, versículos de 5 a 6, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aleluia, aleluia. Destaco aqui no versículo 5, aumenta-nos a fé. Diante do desafio de viver perdoando uns aos outros continuamente, percebendo a fragilidade da nossa fé, Jesus nos lembra que é com a nossa pequena fé que o acompanhamos em missão. Aleluia, aleluia. Em Lucas 18, versículos de 1 a 8, a palavra diz: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorando em defendê-los, digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Amém. Meditando nesses versículos de 1 a 8, a oração é um tema constante em Lucas, versículo 21 e 36, que também sempre destaca as pessoas marginalizadas. Neste capítulo, o enfoque está em uma mulher viúva, em um publicano, nas crianças, em um cego. A mulher é o modelo de oração persistente, necessária na vida cristã e na obra de evangelização. Trago agora a meditação forte sobre esta passagem. E eu chamo o tema como: os homens devem sempre orar e não desanimar. Mas também faço um complemento: os homens e as mulheres, devem sempre orar e não desanimar. A razão pela qual o Senhor falou esta parábola foi para que os homens e as mulheres sempre orassem e não desanimassem. Alguns de nós pode provavelmente ter um pedido que ainda não foi respondido e por isso podemos nos sentir cansados e desanimados. E dessa forma temos ficado desencorajados. O pedido da viúva não foi errado, pelo contrário, foi bom e único. Como ela, alguns de nós podem ter pedido
bons e justos que ainda não receberam uma resposta. O que a palavra de Deus nos diz para fazer? Para continuar a ir a Deus com estes pedidos. Sim, para não nos sentirmos desencorajados, para não nos desanimarmos, mas para perseverar a ir a Ele em oração. Eu não digo que todos os nossos pedidos de oração serão realizados. Eles têm que estar de acordo com a sua vontade. Nem quero dizer que alguém deve ir a Deus com pedido para os nos quais Ele já respondeu negativamente. No entanto, para os pedidos que você sabe que através da palavra de Deus, que estão em geral de acordo com a sua vontade, você não deve desanimar, mas continuar a orar por eles, como o Senhor disse em Mateus 7, versículos de 7 a 11. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-á-vos-á, pois tudo o que pede se recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará as boas coisas aos que lhe pedirem. O Senhor dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele abrirá para aqueles que batem. Ele será encontrado por aqueles que o procuram e irá ser dado àqueles que pedirem. Aleluia, glórias a Deus. E fecho essa meditação com essa reflexão. Abra o seu coração para o Senhor plenamente. Não esconda nada. Ele te ama e Ele deseja muito ter um relacionamento aberto com você, como uma relação que teria com o seu melhor amigo. Portanto, não fique aí com hesitação, mas bata a sua porta e o faça com ousadia. Graças a Deus, Pai. É bom que quando a gente está lendo, a gente sente profundamente a presença de Deus. Eu estou completamente arrepiado, porque Deus está batendo a nossa porta, a porta do nosso coração para nos transformar. Deus quer mudar o nosso caráter, Deus quer mudar a nossa condição de vida. Quando a gente fala em condição de vida, aleluia, 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 aleluia. A condição de vida não é dinheiro, mas sim de santificação, da purificação do Espírito, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando, oh, Deus, glórias a Deus, Deus está falando, Deus está falando, oh, glórias a Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu coração. Você precisa abrir o seu coração, não esconda mais nada, não hesite e não permita que o espírito mal venha abater na sua porta, mas sim Deus quer abrir, Deus quer bater a sua porta. Em 1 de João, versículos de 10 a 13. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Em João, capítulo de número 1, versículos de 10 a 13. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, aos que creem no seu nome, aleluia, aleluia, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meditando nos versículos
Cristo apareceu já dentro da história humana, marcada pelo pecado, da rejeição e do distanciamento de Deus. Cristo se identifica com os seres humanos pecadores e proporciona um único meio legítimo e eficaz de salvação, levando-os a encontrar sua verdadeira identidade diante de Deus ao recebê-lo e crer nele. A ação redentora de Cristo e, consequentemente, a missão da Igreja não estão limitados ao povo de Israel, especificamente, mas se estende aos que creem. Aleluia! Independentemente da sua nacionalidade, etnia, classe social ou condição econômica. Nestes versos, vemos que Deus se aproxima de uma esfera humana de vida. Na esfera humana da vida, Cristo revelou ao Pai de uma forma singular e graciosa, tornando a nós possível conhecer pessoalmente a Deus incognoscível. Isso significa que somente podemos conhecer a Deus porque Cristo, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Aleluia! Neste sentido, também devemos ver a missão da Igreja na perspectiva de sua responsabilidade de anunciar claramente a pessoa e a obra redentora de Deus em Cristo, bem como a incumbência de espalhar a palavra revelada por Deus, a Bíblia, entre todas as sociedades humanas. E é isso que o projeto vem fazendo, revelando a palavra que está na Bíblia para todas as nações. E você pode acreditar que eu faço por amor, não faço por obrigação nenhuma. Às vezes eu fico triste, entristecido, porque eu queria fazer muito mais. Mas o projeto ele precisa de ajuda, precisa de doações, precisa do seu amor, sobretudo do seu amor. E assim vamos fazendo, cada vez mais levando a palavra até você, de forma clara, sem distinção de classe social. Entendendo os versículos, o verbo conhecer, no versículo 10, significa não apenas ter o conhecimento, mas também receber esse conhecimento, essa pessoa de bom agrado. Mas, em vez de receber a Jesus de braços abertos, o mundo virou de costa para ele. A aceitação e a rejeição dos Messias são os temas que mais começam neste prólogo e aparecem em todo o Evangelho de João. Versículo 12. A frase "aos que creem no seu nome" aparece 3 vezes no Evangelho de João. O termo nome, nesse versículo, não se refere à maneira como Jesus é chamado, mas o que representa o seu nome. O Senhor é a salvação. Neste contexto, significa crer que Jesus é o Verbo, a vida e a luz, ou seja, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A expressão deu-lhes o poder refere-se ao direito legal de assumir a posição de filhos de Deus. Filhos de Deus. Nenhum de nós era filho de Deus. Na verdade, por natureza, éramos filhos da ira e estávamos condenados à morte ou ao inferno. Imagine um miserável ser adotado como filho por um rei e receber o direito às suas riquezas e o status de realeza. Por meio da fé, crendo em Jesus, os pecadores, destituídos de todos e qualquer direito, tornaram-se membro da família de Deus. Aleluia, eu recebo essa palavra em nome do seu Filho Jesus. E encerra a meditação no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Esse novo nascimento que experimentam aqueles que creem em Jesus é espiritual.
Os nascidos do Espírito não nasceram do sangue, ou seja, não estão ligados por laços consanguíneos. Não são frutos da fecundação natural. Não foram gerados pela vontade da carne, isto é, pelas nossas próprias forças ou vontade. O novo nascimento é uma obra feita somente por Deus. É um dom que recebemos gratuitamente. Aleluia, aleluia, aleluia. E não uma recompensa pelo nosso esforço pessoal. O novo nascimento está baseado no relacionamento individual com Cristo e não em nossa condição pessoal. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Cristo é a vida. Aqueles que creem nele nasceram de Deus, pois receberam vida espiritual. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E chegamos ao último versículo deste 5º dia da campanha, cujo nome é fé. João, capítulo 6, versículos de 28 a 29. E a palavra diz: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Aleluia. Meditando neste último versículo do 5º dia da campanha, 28 e 29, que faremos para realizar as obras de Deus? Novamente, a resposta de Cristo os conduz a pensar na necessidade da vida eterna, na sua vida, na sua obra, no seu comprometimento, na sua pretensão de seguir a Deus, do seu amor envolvido para seguir a Deus. Devemos nos preocupar em levar uma mensagem que deixe claro o fundamento para o relacionamento humano com Deus. Crer naquele que por Deus foi enviado. A fé, portanto, e não a realização da obra de Deus é o que nos une a Deus. A igreja, que somos nós, deve crescer em sua consciência de fé, zelando para que a obra missionária, a sua obra da vida cristã, evangélica, não seja considerada como meritória diante de Deus. Agora, explorando ainda mais os versículos 28, então disseram eles a ele, entendendo o que ele disse, que eles deveriam laborar e trabalhar, embora não pela comida que parece, mas pela comida que dura, e como eles imaginaram, a fim de obterem vidas por trabalharem. O que faremos para executarmos a obra de Deus? Tais que estão de acordo com a sua vontade são aceitáveis a Ele e bem agradáveis à sua vista. Eles parecem intimar como se eles desejassem saber se havia qualquer outra obra dessa natureza do que o que Moisés tinha lhes dirigido, ou de que eles tinham realizado. E se haviam eles, sugeriram que eles as fariam alegremente, porque essa era o maior desejo desse povo. Eles estavam preocupados por justiça e a vida, não por fé, mas por assim dizer, pelas obras da lei. No versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes:
essa é a obra de Deus. A principal, a que realmente agrada a sua vontade, sem a qual é impossível agradar a Deus, e sem a qual nenhuma obra, qualquer que seja, é uma boa obra. E essa é a operação de Deus, que Ele manifesta a si mesmo nos homens, não deles mesmos. É pura dádiva de Deus, que acrediteis nele, a quem Ele tem enviado. Há outras obras que são bem agradáveis a Deus, quando justamente executados, mas a fé é a obra principal, e as outras só são aceitáveis quando terminadas na fé de Cristo. Na fé de Cristo. Este, como um princípio, é puramente a obra de Deus, como é um ato ou como um exercitado debaixo da influência da graça divina. É o que o ato de homem, aquele que acredita, o objeto dessa crença é Cristo, como enviado pelo Pai, como mediador entre Deus e o homem, como designado por Ele para ser o Salvador e Redentor. E, acreditando em Cristo, está acreditando em Deus, que o enviou. Os judeus reduzem todos os 613 preceitos da lei, porque eles dizem que são muitos, porque o justo viverá pela fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje, Pai, incontestavelmente dizendo, foi o melhor dia da campanha. Hoje, Pai, no meu ver, foi o melhor dia da campanha. Hoje, Pai, ao meu ver, foi o melhor dia da campanha. Hoje foi o melhor dia de minha vida. Hoje foi o melhor dia de todos os tempos. Hoje, meu Pai, vim aqui somente para lhe agradecer, porque o justo viverá pela fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Pai, clamo por saúde, por proteção divina. Pai, eu não vim aqui pedir. Pelo contrário, hoje eu vim só para agradecer. Hoje, Pai, eu vim para agradecer pela vida de cada um que está ouvindo esta oração. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Tumblr, pelo G+, pela rádio web, pelo portal Pronto Socorro, por qualquer outro meio, através de compartilhamento, através de marcação, através do boca a boca, através do coração. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a cada vida que está aqui. Que o Senhor abençoe abundantemente cada um que está aqui. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.